Olá, telespectadores. Obrigado pela presença mais uma vez em nosso programa Ecologia em Ação. No último programa nós havíamos comentado sobre os reflorestamentos no Brasil. Quando eles começaram, as políticas florestais, a política de conservação da natureza, a primeira lei dos incentivos fiscais para o reflorestamento. Foi assim um programa que abriu um espaço para voltar ao passado, mostrando o Brasil que estava saindo de uma área sem reflorestamento algum, só um pouquinho lá em São Paulo, e que, através dos incentivos fiscais do primeiro governo militar, o Brasil ingressou numa era de prosperidade florestal. Foram feitas novas portarias, nova legislação, foi regulamentada a exploração florestal, foram regulamentados os plantios, os engenheiros florestais começaram a se formar no Brasil, em Curitiba, anos depois, e assim o país começou a entrar numa era nova, uma era da modernidade da celulose, do papel, e da madeira exótica, da racionalidade do corte da madeira nativa. Foi proibido o corte total das florestas nativas da Mata Atlântica, nos estados do Sul principalmente, e assim foi sendo construída uma nova mentalidade florestal e de conservação da natureza. Então foi assim um período muito interessante, um período de aprendizado. Os congressos florestais aconteciam, muita divulgação, muita pesquisa florestal. Recebíamos visitas de estrangeiros que vinham para o Brasil nos ensinar a plantar nossas florestas. Aí foi feito um estudo sobre sementes, não havia nenhum estudo sobre sementes no Brasil, principalmente as nativas. Só se sabia das sementes exóticas que vinham do Canadá, vinham da Austrália, eucalipto que vinha da Austrália, o pinus que vinha dos Estados Unidos, que vinha da zona do Caribe, que vinha do Canadá. E assim o setor foi se habilitando, e com os recursos dos incentivos fiscais realmente foi uma explosão de projetos, bons projetos, mas também projetos que nunca se realizaram. Eu já tinha comentado anteriormente que a questão do reflorestamento, dos incentivos, ela foi até o governo Geisel, quando então encerrou-se essa atividade de incentivos para o reflorestamento, para a pesca, para turismo e para uns outros setores aí no Norte e Nordeste. Mas foi um período fértil, foi um período de produção, foi um período de muito trabalho, foi um período assim de entusiasmo, foi um período contagiante. Se falava, se produzia, se fazia congressos, se dava cursos, se treinava dias de campo, foi assim algo fantástico. E as imagens começaram a aparecer dos reflorestamentos, as florestas começaram a crescer, os primeiros desbastes começaram a ser feitos. O que era um desbaste? Como é que se planta? Qual é a distância de uma árvore para outra? Não se sabia. Então foi instituído de que para 1 hectare deveriam ser plantadas 2.500 árvores de pinos ou eucalipto. Isso mais ou menos se generalizou. Então, os plantios eram feitos nesse espaçamento, no quadrado, e foi feita uma programação de manutenção depois de plantados. O grande problema sempre nos reflorestamentos foi o ataque das formigas, as formigas cortadeiras, a saúva. Então, o maior problema era justamente o controle dessas formigas. Então, antes de se fazer qualquer plantio, era recomendado tecnicamente que se erradicasse as formigas. Então, a gente tinha pessoal treinado de campo para localizar os formigueiros, as panelas onde estavam as cortadeiras. Se fazia o controle localizado com diversos produtos, até produtos específicos para a formiga. Mirex, por exemplo, era um dos produtos, e do Decacloro,
que depois foi proibido, era um clorado, mas foi um dos últimos clorados que subsistiu no uso no Brasil, devido ao excelente controle que fazia para a formiga saúva e as formigas cortadeiras. Mas superado esse problema das formigas, as florestas foram se desenvolvendo muito bem. O treinamento de pessoal foi feito de uma maneira assim muito programada também. Tínhamos empresas especializadas em fazer a preparação do terreno, em preparar covas, tinha empresas especializadas na produção de mudas, grandes viveiros se instalaram no Brasil. E as papeleiras também começaram a se empolgar com essa matéria-prima que dentro de 4, 5 ou 10 anos passaria a existir no mercado, e então havia necessidade de se construírem fábricas de papel e celulose para absorver toda essa matéria-prima que iria ser gerada. Foi assim algo excepcional, tanto assim que o Brasil hoje é um dos primeiros exportadores de papel celulose do mundo. Os primeiros projetos em Santa Catarina e aqui na região, eles foram projetados para essa região. Um dos primeiros projetos que foi implantado, inclusive eu dei acompanhamento de campo, foi um projeto em Jaraguá do Sul, um projeto da WEG Motores. Os diretores da WEG me chamaram, montamos um projeto, fizemos o plantio. Hoje é a administração da WEG lá em Jaraguá do Sul, na entrada da cidade. Depois instalamos alguns projetos em São Bento, instalamos em Garuva, instalamos em Araquari, todos eles pinos. Só se trabalhava na empresa com a qual eu já me identifiquei no último programa, a Itabira Reflorestadora e Agrícola Limitada. Ela vendia os projetos, vendia as cotas e fazia o plantio, executava os projetos. Então haviam 200, 300 peões de campo que faziam os plantios, faziam as manutenções, as roçadas, a manutenção de caminhos, de aceros, controle de formiga. Foi assim um período muito trabalhoso, mas muito gratificante. E você via as florestas crescendo rapidamente. Ao contrário das espécies nativas, que nós não tínhamos nenhum conhecimento, só se sabia cortar. Em Santa Catarina nós tínhamos algo como 600 madeireiras. Joinville tinha umas 30 mais ou menos, pequenas madeireiras, chamadas pica-pau, serras horizontais ou verticais, e essas cortavam pouca madeira. E tinha já na região do Alto Vale do Itajaí as grandes madeireiras que cortavam 50, 60, 100 metros cúbicos por dia. Era muita madeira cortada. E havia então assim uma necessidade muito grande de compra de madeira bruta. E de que forma isso acontecia? As madeireiras não tinham essas florestas todas e elas compravam dos agricultores. Então o Banco do Brasil financiava a derrubada da floresta para plantio de milho, principalmente, de mandioca. Na época não tinha soja, não existia soja em Santa Catarina. E a madeira resultante desses desmatamentos eram compradas pelas madeireiras regionais. Para não encarecer muito o transporte, eram pequenos trajetos para transporte dessas toras. Era a canela, era o sassafrás. Em Santa Catarina tinha aproximadamente umas 20 empresas que faziam a extração do óleo sassafrás da madeira. Então a madeira era colhida na Mata Atlântica, principalmente na região de Rio do Sul, na parte média do Planalto Médio, e também até uma determinada nível de altitude, o sassafrás se desenvolvia bem. Então, o sassafrás foi extremamente cortado ao ponto de desaparecer. É muito difícil hoje encontrar árvores de sassafrás na Mata Atlântica. Então esse sassafrás ele era vendido para o exterior a $6 o litro e ele era transformado em 400 produtos distintos. E muitos deles retornavam para o Brasil por $400 o litro. Algo assim estarrecedor.
a matemática que a gente quase não conseguia acompanhar. Como é que os estrangeiros detinham tanta tecnologia em cima de um óleo que era produzido no Brasil? Então o Brasil era um simples extrator, destruidor de florestas, vendia baratíssimo para o exterior e não tinha tecnologia de acabamento do produto. Não se trabalhava no o produto do Brasil, se vendia o sassafrás bruto. A madeira era transformada em cavaco, o cavaco era colocado dentro de tachos enormes de ferro, o vapor passava lá por dentro e arrastava o óleo, e o óleo então sobrenadava na água e ali estava feita a extração. Era engarrafado e vendido. Então, perdemos uma riqueza extraordinária em Santa Catarina. Santa Catarina tinha muito sassafrás, era o território do sassafrás. E hoje não existem plantios, não foram feitos, e semente é muito difícil. Assim, os projetos incentivados, eles passaram para a região do Planalto. Eu mesmo fiz projetos para o Rio Grande do Sul, fiz para o Paraná, vivia muito no Paraná. E os projetos incentivados ficaram não só na parte da árvore em si, mas também para muitas frutíferas, como falei no programa anterior, a maçã e outras espécies como um óleo secativo que era utilizado pela Fundição Tupi, de uma árvore chamada Aleurites molucana. Os incentivos fiscais também beneficiaram essa espécie. Foram feitos 2 grandes projetos no Paraná e que depois a extração do óleo atendia às fundições de Jaraguá e de Joinville. Mas esse primeiro bloco eu vou ficando por aqui. Vou chamando vocês para a segunda parte do programa, onde nós continuaremos no tema, muito interessante por sinal, e que é a história do reflorestamento, do desenvolvimento florestal do estado de Santa Catarina a partir da legislação dos incentivos fiscais. Fui chamado e já voltamos. Aguarda aí. Retornando com o programa Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, nós gostaríamos de passar para vocês mais algumas informações da área florestal, da tecnologia da silvicultura e do que aconteceu a partir dessa legislação de 1967, do século passado. Então, com essa legislação toda em andamento, diversos estudos foram feitos sobre as nativas da Mata Atlântica de Santa Catarina. E uma desses trabalhos de muitos anos de pesquisa, que já vinham sendo realizados há muitos anos, antes mesmo de toda essa legislação, é um livro que foi escrito por Raulino Reitz Roberto Klein e Neil Reis. Os 3 botânicos se debruçaram durante muitos anos em pesquisas de campo, coletando sementes, folhas, fotografando árvores, desenhando as árvores, desenhando as sementes e catalogando isso num livro que se chamou Projeto Madeira de Santa Catarina. Está aqui, ó. Certo? Então é um projeto que é o meu livro de cabeceira. É um referencial, cada projeto, cada inventário florestal que eu produzo como consultor, como profissional, cada projeto de PRADE, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, eu consulto essa minha Bíblia aqui, que também tem uma muito parecida no estado do Paraná, que é o Projeto Madeira do estado do Paraná, que ele é de 1984, e o Projeto Madeira de Santa Catarina de 1978. Então, são 2 livros de cabeceira para o engenheiro florestal, para o engenheiro agrônomo que trabalha com programa de recuperação de áreas degradadas. E não existe mais para comprar, mas é possível fazer a reprodução através da fotocópia. E nós também, a partir de 1982, de 1971, até mais ou menos em 89, nós fizemos estudos sobre essas nativas recomendadas pelo projeto
Madeira Santa Catarina, e trabalhamos 36 espécies nativas e montamos assim um cadastro de plantas que são viáveis para a coleta de sementes que germinam bem. Então foi feito um acervo de informações que até hoje está disponível, mas não foi divulgado ainda. Faltou recurso, faltou incentivo. Quando acabou o incentivo fiscal, o balão murchou. Então não tinha mais dinheiro para nada, acabou-se. Não se falava mais em reflorestamento, a não ser as empresas que estavam envolvidas no processo e que precisavam continuar com a produção de matéria-prima. Mas aquele ânimo, aquele entusiasmo, aquela loucura de se produzir tecnologia, de se produzir pesquisa, produzir inteligência florestal, acabou com o fim dos incentivos fiscais. Eu mesmo fiz um livro, também em 1987, intitulado Manejo Sustentado de Bosques Nativos. É um livro que foi editado pela Gráfica do Congresso, porque ele fazia referência ao Código Florestal, e na época um deputado estadual lá de Rio do Sul, Artenir Werner, ele disse, olha, vamos fazer uma edição na Gráfica do Senado e você vai receber 2.000 exemplares para fazer a distribuição para os madeireiros, para eles aprenderem a fazer manejo sustentado dos bosques. Em vez de estar cortando e plantando pinos, vamos fazer o manejo sustentado. Vamos poupar essa fase, vamos ganhar 20 anos da floresta. E assim foi feito e o manejo sustentado foi implantado em Santa Catarina, se bem que não existe mais corte de espécies nativas no estado, está tudo proibido ainda. O IBAMA não funciona mais, não tem, a Fátima é o órgão encarregado de analisar esses projetos e complicou a coisa, está parado. Então, muita madeira boa para ser colhida e não está sendo colhida. Muito dinheiro que está estocado sem sair das florestas. Eu também, em 89, eu desenvolvi um projeto chamado Nativas Florestais, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, um projeto que acabou liberando recursos. Mais de 40 profissionais entraram no meu projeto para defender uma grana, e o projeto não andou. Foi um cabidaço de emprego, como se faz hoje. Comissionado, enchem as repartições e não tem dinheiro mais para nada, só para pagar salário. Então o projeto também não caminhou na UFSC. Infelizmente, ele não produziu a informação que o setor madeireiro precisava. Eu também queria passar para vocês ainda o resultado das florestas plantadas, as exóticas, eucalipto e pinos, como hoje é aproveitada essa madeira. Então, os eucaliptos que estão sendo plantados hoje, tem muitos viveiros, novamente, produzindo o eucalipto para a produção de cavaco. Então, o eucalipto é cortado, a máquina tem tratores especiais que cortam as florestas de palmito, existe outra máquina que cavaqueia tudo isso, existe transporte especial, containerizado, e as empresas, por exemplo, em Joinville nós temos muitas empresas que compram o cavaco de eucalipto para acionar a parte de energia dessas indústrias, das tinturarias principalmente. A indústria do prefeito, a abelha, por exemplo, ela tem um consumo muito grande de cavaco. Vocês podem ver pelas imagens que estão mostrando aí como é que se produz esse cavaco. Existem hoje no Brasil inteiro empresas especializadas na produção de cavaco, na estocagem de cavaco, e consultores e projetistas que fazem um projeto inteirinho dentro das indústrias a partir do cavaco, da matéria-prima cavaco. Não é um processo caro e faz com que a sustentabilidade se estabeleça. Então, hoje as empresas que não tiverem as suas próprias florestas para a produção do cavaco, da lenha energética, elas não terão como comprar madeira nativa mais para esse sistema. O sistema está andando bem, já é automático, as florestas estão sendo plantadas e cortadas automaticamente e a produção de energia vai bem. Por outro lado, a madeira do Pinos também teve um incremento muito grande. As indústrias de São Bento, por exemplo,
há 2 décadas vem tendo sucesso, inclusive na exportação. É algo assim que nós conseguimos parar com as nativas e pegamos o fiozinho final das primeiras florestas de pinos que começaram a produzir tábua, madeiras mais finas, mas hoje nós já temos toras de pinos e de eucalipto com mais de 1 metro de diâmetro. Então, hoje a indústria madeireira retornou novamente o seu... Só uma outra proporção, não existe mais pequenas serrarias. Hoje nós só temos grandes serrarias, grandes empresas madeireiras que têm aparatos moderníssimos para fazer o corte, o plantio, viveiros moderníssimos que produzem automaticamente as mudas. As sementes hoje são todas clonadas para pinos, para eucalipto, tudo é clonagem. Produção de mudas é automática. Aquele sistema antigo acabou e hoje em dia, então, a produção de mudas, o plantio em si é mecanizado também, o manejo sustentável também é mecanizado, existe o desbaste de galharia, tudo automático, com pequenos motores que vão circulando a planta e vão cortando os galhos. Então a engenharia florestal hoje é um top de linha da tecnologia. Voltamos a ter congressos, existem diversas instituições novamente operando muito bem. Os engenheiros florestais no Brasil já são bastante numerosos, muita gente muito treinada, muito especializada. Enfim, conseguimos estabelecer um setor madeireiro e florestal, silvicultura de primeiro mundo. Hoje as florestas todas têm áreas de preservação permanente, a legislação estabeleceu isso, não pode mais ser um mar verde de exóticas, tem que ter um percentual de 20%, 30%, 40% de nativas, são estabelecidos os corredores de fauna, é introduzido fauna novamente nessas áreas. O problema era o fogo, fogo também hoje em dia é muito bem controlado, as grandes empresas plantadoras de eucalipto e pinos têm seus próprios corpos de bombeiros, tudo treinado, tudo pessoal com equipamento bom. O Brasil então avançou. Avançou por quê? Graças à Lei 5.106 de 1966, assinada pelo Marechal Castelo Branco. Vejam só o que uma lei com 6 artigos conseguiu alavancar a economia do Brasil. Graças aos pinos, graças aos eucaliptos, nós preservamos as florestas nativas. As nativas, então, hoje estão aí para garantir a produção de água. São grandes maciços florestais nativos. A fauna está se recuperando na Mata Atlântica. Todo o estado de Santa Catarina, que há 30 anos atrás estava pelado, hoje as montanhas já estão cobertas novamente com uma manta protetora bem densa, por sinal, produzindo água, captando gás carbônico. Bacana. Então o clima, nós vamos poder assegurar um clima de boa qualidade, pelo menos da metade do estado de Santa Catarina em direção ao litoral, onde as brisas marítimas trazem a umidade para essas florestas. É algo assim que é gratificante a gente recordar os primeiros tempos muito difíceis que foram, e hoje essa tecnologia toda, a discussão que se faz nos seminários é uma tecnologia muito avançada, temas muito específicos estão sendo elaborados, controle de pragas também é feito com controles biológicos, as pragas nas florestas. Então, eu queria encerrar esse programa dizendo para vocês que em 1978 eu plantei numa área em Guaramirim 400 árvores de pinos, 78. Em 2004 eu cortei as 400 árvores e consegui uma renda de R$40.000. Em 2004 eu comprei um Civic Zero com 400 árvores, a R$100 cada árvore em pé que eu vendi. Então, só para dizer para vocês que dá para ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Plantou, gastou inicialmente aquela despesa de 1 hectare, gastou R$2.500 num hectare para colher essa quantidade toda de dinheiro no final de 23 anos. Está aí o convite para vocês que querem fazer uma boa aposentadoria
Comprem áreas pequenas, não precisa ser coisa grande, plantem 2, 3 hectares por ano e que vocês, na sua velhice, na sua idade mais avançada, ou no dia de casar os filhos, vocês terão muito dinheiro para pagar a festa e ainda dar de presente uma viagem ao exterior para os filhos que estão casando. Até o próximo programa Ecologia em Ação.